sou a Suelen. Olá pessoal, eu sou o Charles Moss. Hoje a gente vai fazer o passo a passo desse bonequinho aqui. Ele é o rei, o Elvis. Para comemorar este mês do rock and roll, o Dia Internacional do Rock and Roll, que nós comemoramos no dia 13 de julho, nós fizemos o passo a passo deste incrível boneco do Elvis Presley. Então a gente espera que você aprenda muito com esse vídeo, faça bastante bonequinho do Elvis e façam bastante sucesso. Gostaríamos de pedir para você, por gentileza, para que curtam este vídeo, para que esse vídeo possa chegar até outras pessoas. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai poder ajudar vocês. Compartilhe também, envia para aquele teu amigo ou aquela tua amiga que possa gostar de produzir este boneco. Então vamos começar. Para isso é só cortar todas as partes no feltro, conforme está descrito lá na apostila, e a gente vai começar a costura pelo macacão. Para isso a gente vai usar esse triângulo que tem lá no molde, e a parte reta do triângulo a gente vai alinhar com a barra do macacãozinho. Aí é só começar a costura na lateral até chegar na ponta do triângulo. A gente vai fazer isso com a parte da frente e a parte de trás do macacão. Chegando na ponta do triângulo, eu gosto de arrematar a linha e começar do outro lado, de baixo para cima também. Eu acho que fica melhor o acabamento. E após concluir essa costura na parte desse triângulo do molde, na perninha, a gente vai subir com a costura, fechando a lateral do macacão. É só fazer isso dos dois lados. Agora a gente vai para os braços. Aqui, para acelerar no vídeo, eu já fiz os bracinhos e já enchi. É só passar uma costura com ponto caseado em volta de todo o braço, deixando uma abertura em cima, que é onde a gente vai passar o enchimento. É só repetir o mesmo processo nos dois bracinhos. Tem as manguinhas também do macacão, que eu passei a ponto caseado por toda a volta, deixando a abertura só embaixo, que é por onde a gente vai encaixar o bracinho. Então é só ir encaixando o braço, pode ter ajuda de alguma ferramenta, aí eu usei a tesoura para poder encaixar melhor o bracinho. E passa um pinguinho de cola quente dos dois lados na ponta da manguinha, para poder segurar esse braço lá dentro da manguinha e não ficar soltando depois. E feito isso, é só reservar esses dois bracinhos que a gente vai usar mais tarde. E vamos pro corpinho. Aqui eu já passei o ponto caseado em volta nas laterais do corpinho e no meio das perninhas. E fiz a mesma coisa com o macacãozinho também. Já passei a costura nas laterais e no meio das perninhas. Agora é só vestir esse macacão no corpinho. E com o macacão no corpinho, é só fazer o enchimento. Eu gosto de fazer o enchimento pelo pescoço e também um pouco pelas perninhas. Gosto de deixar bem cheinho. Então, na parte de cima do pescoço, eu passei cola quente para fechar o pescocinho. E na parte de baixo, eu fecho com um pedacinho de papel paraná e um pedaço de feltro ao redor. Lembrando sempre de deixar uma distância entre o papel paraná e o feltro, para poder costurar lá embaixo na perninha. Então é só passar uma costura, pode ser um chuleado ao redor, só para juntar essa parte e a fibra não ficar saindo de dentro do corpinho.
E para ficar bem cheinho e bem firminho para quando ele ficar em pé, é só ir colocando mais fibra até ele ficar bem cheio e bem firminho. Passamos agora para a confecção do sapatinho. Para isso, eu vou pegar a sola e vou cortar 2 vezes no papel paraná para dar uma sustentação bem legal para quando ele ficar em pé. Pego o feltro preto e vou cortar um pouquinho maior do que a sola no papel paraná. Lembrando que essa parte do biquinho tem que ficar sem o papel paraná, que é onde será o encaixe nessa partezinha branca da parte de cima do sapato. Então tem que ficar assim, ó, esse encaixe. Por isso não pode ter o papel paraná, porque essa parte preta vai ficar viradinha para cima, vai ser o bico do sapato. E para fazer esse encaixe, é só posiciona a parte branca em cima do papel paraná e dobro essa abinha preta. Então, dobrando ela para cima, junto com a parte branca, eu consigo fazer a costura facilmente. Eu passo a costura primeiro nessa partezinha da frente desse bico e depois venho costurando até a ponta do sapatinho. E é repetir o mesmo processo dos 2 lados, passar a costura até o final. Depois que passou a costura ao redor das 2 laterais do sapato, é só fechar a parte de trás do sapato, abrir um pouquinho com o dedo a costura para poder colocar o enchimento lá na ponta do sapato. Colocando o enchimento, bastante enchimento para ficar bem firminho, só colocar um pouquinho de cola quente e posicionar lá na perninha. Por isso a importância de colocar o papel paraná embaixo na perninha, para ficar bem durinho a hora que a gente for colar lá dentro do sapato. É só posicionar o sapato lá na perninha e colocar mais enchimento nessas partes que não foram colocadas ainda, que são as laterais do sapato e a parte de trás. Então, com a ajuda de uma pinça, eu coloco o enchimento onde tá faltando. Agora é só passar uma costura com um ponto invisível ao redor de todo esse sapato. Então, eu pego um pontinho no sapato e um pontinho na perninha, que é onde será o ponto invisível para juntar bem esse sapato na perna e ele ficar mais firme e não correr o risco do sapato acabar saindo do corpinho. Então, é só passar o ponto invisível ao redor de todo o sapato e fazer o arremate na parte de trás. E feito o corpinho, a gente reserva e vamos fazer a cabeça. Para isso, nesse momento a gente vai utilizar a parte da frente do rostinho, que é onde tem mais detalhes. Então, é só fazer o molde vazado da boquinha, porque a gente vai colar um pedacinho do feltro branco nessa parte vazada. É só passar a cola quente ao redor dessa boca, e eu gosto de passar a cola quente esfregando, espalhando bem, para não ficar nenhuma marcação. Coloco um pedacinho branco atrás e faço a marcação do narizinho, porque o nariz a gente vai fazer ele saliente. Então, eu pego a ponta da caneta fantasminha ou o bico da cola de silicone para poder esgarçar esse feltro e fazer um narizinho. É só pegar e colocar a ponta da caneta lá onde a gente fez a marcação, conforme o molde, e puxar um pouquinho o feltro para as laterais e para cima e para baixo, com bastante cuidado para não esgarçar muito também. Coloca um pouquinho de cola quente lá naquele buraquinho que a gente fez e um pedacinho do feltro bege para poder
fazer com que essa cola fique lá dentro e não saia do lugar. E gosto também de modelar um pouquinho esse nariz, então com a ajuda da minha tesourinha, eu modelo esse narizinho, deixo ele mais triangular um pouquinho. Então assim a gente faz o narizinho mais saliente, o narizinho interno, né? Agora com a parte da frente eu vou posicionar essa parte da frente do cabelo, posiciono ali no rostinho, deixo bem retinho, bem certinho e simétrico. E vou passar cola quente também, para poder segurar esse cabelinho preto ali na frente. É só juntar a parte da frente do rostinho, a parte bege com a parte bege de trás. Passar cola nas duas orelhinhas, porque eu não quero que a fibra entre nas orelhinhas. Eu quero essa orelha mais retinha, por isso eu coloco a cola, tá? E colocar a parte de trás do cabelo, a parte preta. Então, a parte de cima, de orelha a orelha, eu vou fazer a costura com ponto caseado na linha preta. Na parte de baixo, eu levanto essa costeleta preta, venho com a costura com a linha bege até a outra ponta da orelhinha. Lembrando sempre de erguer a costeleta, nós vamos costurar somente a parte bege do rostinho. A parte de trás também, levantar a parte preta do cabelo. Tá? Aqui eu já vim com o rostinho cheio, onde eu passei a costura em cima. Levantei a costeleta, passei a costura com a linha bege de orelha a orelha também. Na parte de trás, eu ergo esse cabelinho, deixo um buraquinho que é por onde eu vou passar a fibra de enchimento. Então, eu encho bem, depois passo um ponto, uma costura, para poder essa fibra não sair do lugar. E vamos pegar o molde novamente para fazer a marcação dos olhos. Então, aqui já dá para fazer a marcação dos olhos, é onde eu vou aprofundar. Por que que eu gosto de fazer a marcação dos olhos com a peça já cheia? Porque pode ser que a gente faça a marcação antes de encher e o feltro esgarce um pouquinho e o olho acaba não ficando na posição certa. Então, eu encho a peça primeiro, depois eu posiciono bem certinho o molde e faço a marcação dos olhinhos. E para aprofundar os olhinhos é simples, é só pegar uma linha e passando a linha de baixo para cima, de cima para baixo, que é onde eu faço a marcação dos olhos para aprofundar, para poder colar a meia pérola. A meia pérola que eu uso é a meia pérola de 6 milímetros preta. E eu gosto de fazer uma misturinha com duas colas para poder fixar bem esse olhinho. Então, eu pego a T6000, coloco uma gotinha em cada olhinho. E depois eu pego também essa cola instantânea da Tec Bond também, que eu acho que fica uma misturinha bem legal para poder colar os olhinhos. Então, essa cola é instantânea, coloco uma gotinha na meia pérola e colo lá no olhinho, pressiono só um pouquinho para poder ficar no lugar bem certinho o olho. Só fazer a mesma coisa nos dois olhinhos. E para as sobrancelhas é a mesma coisa, eu pego o molde, posiciono no rosto, faço a marcação e uso o molde também para cortar no feltro preto as sobrancelhas. Gosto de colar com a T6000 também. Então, é só passar a cola na sobrancelha e posicionar lá no rostinho onde a gente fez a marcação. E bora posicionar essa cabeça lá no corpinho. Para isso, eu coloco enchimento na parte de trás da cabeça, entre a parte preta e a parte bege. Eu coloco bastante enchimento para ficar bem cheinho.
na hora de posicionar lá no pescoço. Passa a cola quente no pescoço. Ergue um pouquinho a parte preta e posiciona lá o pescoço. Tomando bastante cuidado para não ficar nem sem pescoço e nem pescoçudo demais, tá? Depois que secou a cola quente na parte da frente do pescoço, é só colocar cola quente na parte preta do cabelo e segurar e posicionar certinho na cabeça e no pescoço para ele ficar bem firminho. Agora é o topete do Elvis. Para o topete eu cortei um pedaço um pouquinho menor do papel Paraná, lembrando sempre de deixar a parte preta, uma margem para a gente poder passar a costura, e a parte da frente do topete é dividida em 2 pedacinhos. Então, tem a meia lua e a outra parte do topete. É só colocar pontinha com pontinha e fazer a costura até chegar no finalzinho dessa meia lua. Dá um efeito bem legal quando a gente faz essa costura dividida em 2 partes aí na frente, fica mais cheio o topete dele. Feita a costura, é só posicionar na frente do papel Paraná e fazer a costura ao redor. Lembrando de deixar uma abertura para poder fazer o enchimento, tá? Então aí já tá cheinho esse topete, é só passar um pouquinho de cola quente, posicionar o topetinho lá na frente da franjinha dele. Para a gola é só pegar um retângulo de 4 por 10 e posicionar ali e fazer a colagem. Então, eu posiciono na parte de trás do pescoço e passo a cola, posicionando essa golinha, essa abinha, né, pra cima. Eu passo a colinha e deixo essa abinha pra cima. Depois de colado, só a parte de baixo, eu venho e dobro ao meio essa gola, que vai dar esse efeito que vai ficar bem bonitinho, bem armadinha. Então, é só passar a cola quente, um pouquinho de cola quente na parte de trás e deixar a parte da frente solta para dar esse efeito de gola mais alta. Agora, é só passar um pouquinho de cola quente no braço e posicionar lá no corpo. O braço esquerdo eu gosto de deixar o que tá mais reto e o braço direito eu coloco o que tá dobradinho, porque é o braço que vai o microfone. Colados os braços, eu inicio a marcação de onde eu vou colar as pedrinhas coloridas, tá? Eu faço a marcação do cinto na parte da frente e na parte de trás. Eu gosto de fazer com a caneta fantasma, tá? Só para eu me basear e não ficar nada torto. E essas pedrinhas eu venho colando com a T6000. Então, eu vou colocando essas... Eu peguei umas douradinhas e vim colando, tá? Essas tem 4 milímetros, mas vocês podem usar as pedrinhas da preferência de vocês, aqui vocês acharem. Essas eu achei cartelinha, bem umas cartelinhas adesivas, e eu fui pegando essas pedrinhas e colando. Aí eu usei dourada, vermelha e azul, mas vocês podem colar da preferência de vocês. Nessa hora é só usar a criatividade e deixar essa peça bem bonita. Então, aí eu já vim com o boneco, já com as colagens das pedrinhas na metade do corpinho, e vou fazer a outra metade no vídeo pra gente fazer junto. Então, eu faço toda a marcação primeiro, antes com a caneta fantasma, pra depois vir com a colagem das pedrinhas. Venho com a T6000 para colar ao redor de todo esse macacão na parte do peito. Então, eu intercalo uma azul e uma vermelha. Nessa parte do triângulo da calça, eu gosto de fazer como se fosse um formato de uma cruz. Então, eu peguei as pedrinhas maiores douradas e vim fazendo como se fosse uma cruz. E colando 4 pedrinhas maiores. Depois, no meio, eu coloquei uma pedrinha menor, vermelha, e ao redor
eu fui colando 4 pedrinhas azuis menores também. Agora a gente sobe com essa colagem das pedrinhas na lateral da calça, sempre intercalando as cores das pedrinhas, que aqui no meu caso foi uma azul e uma vermelha. Agora na manguinha, nessa parte que tá maiorzinha da manga, eu coloco 3 bolinhas douradas maiores, como se fosse um meio círculo. E bem na pontinha eu coloco uma menorzinha vermelha para formar como se fosse um meio círculo. E depois colo intercalando as cores ao redor de toda essa manga do macacão dele. Colamos também as pedrinhas na barra da calça, intercalando as cores, uma vermelha e uma azul. E na parte de cima do macacão, também eu colei umas douradas maiores. Então, eu colei 5, distribuí 5 bolinhas douradas maiores nessa parte de cima do macacão. Então, nosso Elvis já tá prontinho, com todas as colagens dessas pedrinhas. Demora um pouquinho, é um trabalho de paciência, mas o resultado fica maravilhoso. Então, a gente vai agora para fazer o microfone. Para o microfone, a gente pega esse círculo e vai fazer um fuxico. Então, é só alinhavar toda a volta desse círculo. Alinhava toda a volta, coloca um pouquinho de enchimento e faz o arremate. Essa é a parte de cima do microfone. Para a parte de baixo do microfone, a gente vai usar o mesmo molde daquele triângulo da calça, da perninha do macacão. Só que agora a gente deixa a parte reta do triângulo para cima, passa uma costura na lateral, enche um pouquinho para ficar mais gordinho, mais bonitinho esse microfone. Depois de cheio, a gente vai pegar a cola quente, colocar um pouquinho de cola nessa parte de cima e vai colar a bolinha, segura um pouquinho até essa cola quente secar. Já seca a cola quente, a gente vai passar uma tirinha preta entre a bolinha e a parte de baixo do microfone. É só para dar um acabamento e ficar com mais carinha de microfone também. Então, assim fica o nosso microfone prontinho. Com tudo pronto, é só pegar o microfone, passar um pouquinho de cola quente, segurar o microfone na mãozinha até a cola secar.
Então assim o nosso boneco fica prontinho. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado do passo a passo e também que façam bastante boneco e que tenham gostado bastante do nosso bonequinho do Elvis. Então aqui a gente finaliza esse vídeo do passo a passo do Elvis. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com as pessoas, que isso nos ajuda muito também e você pode ajudar mais pessoas a conhecerem o nosso trabalho. E também é uma prática terapêutica, né? Fazer um boneco deste. Muitas pessoas procuram se ocupar, né, em seu dia a dia. E fazer este boneco é uma terapia, tá? É isso aí, vamos praticar arte terapia também, pessoal. Até mais! Beijo, até mais!